A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 7, está escrito: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabe por que muitas pessoas são infelizes nas suas profissões, naquilo que elas fazem, naquilo que elas trabalham? Porque ela faz com a intenção de agradar ao homem. Às vezes é para agradar um chefe, um superior, o próprio dono, o proprietário. Mas o que ela esquece é que tudo que fazemos, principalmente nós que somos cristãos, devemos fazer voltado tão somente para o Senhor. Devemos fazer não como se estivesse procurando agradar ao homem, mas procurando agradar ao Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos isto, quando procuramos agradar ao Senhor Jesus Cristo e não agradar ao homem, os resultados profissionais que obtemos é superior a qualquer outras coisas que possamos fazer, que possamos obter. Muitas pessoas encontram imensas dificuldades porque às vezes ela quer agradar ao chefe, ela quer agradar ao seu superior e esquece que antes de agradar ao homem, ela tem que agradar a si mesmo e agradar ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca esqueci, que dizia o seguinte: escolha fazer aquilo que você gosta, que você não precisará trabalhar nenhum dia na sua vida. Muitas pessoas têm precisado colocar essa frase em prática na sua vida. Pessoas que às vezes é bem estruturada financeiramente dizendo, ela tem um emprego na qual o salário não é ruim, que o salário é excelente, contudo essa pessoa encontra dificuldade em exercer um bom trabalho, em exercer um profissionalismo bom, correto, ético. Existem pessoas que no exercer das suas funções, ela sempre procura prejudicar os seus colegas, sobrecarregar os seus subordinados. E não é isso que o Senhor diz. Essas pessoas que estão no cargo de chefia e que não valoriza a mão de obra que ela tem, que ela não valoriza o profissional que está junto dela, ela está fardada a ser uma pessoa frustrada. Ela está fardada a ser uma pessoa que não tem sucesso. Por melhor que seja o salário dela, por melhor que seja o cargo dela, ela nunca obterá sucesso na sua profissão, porque ela está mais voltado em querer se mostrar, em tentar se projetar a terceiros, do que exercer uma boa liderança, em exercer uma função que lhe seja apropriada, que condiz com o seu cargo. Você pode ser um gerente, você pode ser um coordenador, você pode ser um supervisor, que isso não vai fazer de você uma pessoa menor se você tiver vínculo de amizade com as pessoas que trabalham com você. Você não vai deixar de ser uma pessoa notável na sua profissão, no seu cargo de chefia, se você for complacente
com as pessoas que estão no seu comando. Um bom gerente, um bom gestor, não é aquele só que delega função, mas aquele que sabe fazer funções. Aquele que procura sempre fazer um bom trabalho juntamente com a sua equipe. Eu sou da linha de pensamento que toda empresa deveria ter como mentalidade a linha de produção. Como é que funciona a linha de produção? Você tem cada pessoa fazendo funções diferentes, que no demais todos fazem a mesma coisa, todos obtêm o mesmo resultado. Porém, tem uma pessoa que é capaz de fazer todas as funções, que é chamado líder de linha. Que essa pessoa ela é capaz de substituir qualquer pessoa que esteja ali, visando sempre o melhor. Uma pessoa precisou se ausentar da linha de produção, a linha de produção não pode parar. Aí aquela pessoa de prontidão está pronta para assumir, para poder exercer o cargo, fazer com que aquela máquina, aquela engrenagem continue a funcionar. Quando fazemos isto dentro de uma empresa, o trabalho aí é contínuo. Então, um gestor, um gerente, ele tem que ter essa mentalidade, como se ele fosse o líder da linha de produção, onde se faltar um profissional, ele está apto, ele está pronto para poder substituir aquela pessoa sem que alguém note a diferença. Infelizmente, vemos algumas pessoas que não têm essa linha de pensamento. Ela acha que porque o cargo que ela exerce só para ter autoridade sobre as demais pessoas e não para fazer com que a engrenagem das empresas possa funcionar. Ela é boa para mandar, mas é péssima para fazer o serviço. Ela pensa ter uma autoridade, mas na verdade ninguém respeita essa autoridade. Muitas pessoas que têm cargo de chefia em empresa funcionam como o rei da Inglaterra. Tem título, tem posição, mas não tem governabilidade. Dentro de uma empresa é preciso que você tenha governabilidade, porque se você não tiver governabilidade, você está fardado ao fracasso, você está fardado a estar ali somente como dois de paus. Você não consegue, você não obtém a confiança, a liderança dos seus comandados, porque ela está mais focado em satisfazer, em buscar os seus próprios interesses do que um interesse coletivo. Ela preocupa com o horário de café dela, mas ela não se preocupa com o horário de café das pessoas na qual ela coordena. Mas vamos trazer isso aqui para o lado cristão. Como eu devo ser como servo do Senhor Jesus Cristo?
Sabemos que as pessoas que não estão em Cristo, elas têm a tendência de lutar, de batalhar, de brigar, de impor o seu querer, de impor a sua vontade, de não aceitar uma liderança fracassada, uma liderança autoritária, uma liderança que só visa o seu interesse, que tudo que é bom é crédito, é mérito dela, mas as coisas que dá errado, ela acredita na conta dos seus comandados. Mas quem está em Cristo, como deve se comportar, como deve reagir? Deve ele seguir a linha de pensamento do mundo, de se rebelar, de se revoltar, de fazer um montim, tentar derrubar essa falsa liderança? Ou ele deve se comportar como a palavra aqui no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 7 diz: como você, sendo seguidor do Senhor Jesus Cristo, tem se comportado na empresa que trabalha? Como você, sendo servo de Cristo Jesus, tem se comportado diante de uma liderança que está fardada ao fracasso, porque não aprendeu o que é ser líder, o que é ser frente de linha, mas se deixou se perder, se deixou se levar pelo o cargo que tem, achando que é só mandar, que é só falar, que as pessoas têm que seguir. Como o cristão deve se comportar? Como eu, sendo cristão, estou me comportando? Será que eu tenho feito uma coisa legal, uma coisa que agrade o Senhor? Ou será que eu estou agindo, eu estou atuando, eu estou sendo como as pessoas que estão no mundo? É preciso que fazemos essa reflexão para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender qual que é o nosso papel, qual é a nossa função nessa grande engrenagem, nessa grande máquina que é o corpo de Cristo. Será que eu, dentro da empresa que eu trabalho, eu acabo dando um mau testemunho daquilo que eu sou, daquilo que eu faço? Por causa, eu tenho me deixado me levar por uma liderança que não é aquela que a Bíblia descreve de um bom líder? Será que eu tenho sido diferenciado? Como cristão devemos ter uma diferença. Como cristão, o nosso comportamento tem que ser diferente. Não podemos de maneira alguma, como cristão, agir de modo degradante, de modo que só visa aquilo que a carne quer, aquilo que agrada somente o meu eu. Como cristão trabalhando numa empresa, eu tenho que chegar, fazer as minhas preces, as minhas orações e me preparar para estar trabalhando. E ainda que o meu gestor, que a minha gerência não reconheça o meu trabalho, não lhe dar-me o devido valor, eu não posso deixar de exercer o meu melhor.
Você tem que procurar ser o melhor na sua profissão. Independente do seu chefe, independente do seu coordenador, você tem que ser o melhor na sua profissão. Se você é vendedor, você tem que ser o melhor vendedor. Não por causa da comissão, mas porque você tem que procurar ser melhor. Você tem que ser o destaque naquilo que você faz, sem precisar prejudicar ninguém. Mas como eu procuro ser destaque, como eu procuro ser melhor naquilo que eu faço? Quando eu amo o meu trabalho, quando eu respeito a minha história, quando eu sei os caminhos que percorri para chegar naquela empresa. Quantas vezes que estamos desesperados para arrumar emprego e quando alcançamos o emprego, nós pegamos, pouco tempo depois já estamos reclamando do salário, estamos reclamando das condições de trabalho, estamos reclamando da carga horária, da rotina. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma agir assim, atuar assim. Devemos sempre procurar ser destaque, ser grato por aquilo que fazemos, por aquilo que exercemos. Se eu sou porteiro, eu tenho que procurar ser melhor, eu tenho que atender melhor as pessoas, eu tenho que estar pronto para ajudar, para servir. E se eu, como cristão, eu não consigo fazer isto, se eu dizendo ser cristão, eu sou incapacitado de servir as pessoas da melhor forma possível, da maneira que eu gostaria de ser servido, também não sirvo para servir ao Senhor. Porque no final da jornada de trabalho, devemos agradecer ao Senhor por aquele dia e oferecer a Ele como oferta aquele nosso dia de trabalho. E como oferecer ao Senhor um dia na qual eu passei o tempo todo reclamando? Como oferecer ao Senhor um dia que eu passei o tempo todo murmurando das condições de trabalho que eu tive? Como eu posso oferecer ao Senhor como uma oferta agradável se eu passei o dia todo excomungando, desejando mal, falando mal do trabalho? Como eu espero ver no final do mês, até o 5º dia útil, o meu pagamento dar para arcar com todos os custos, se eu passei o mês todo falando que o salário é pouco, que não dá para nada? É preciso, é necessário que às vezes nós mesmos refletimos sobre aquilo que temos feito, sobre aquilo que estamos fazendo. Você não pode consagrar ao Senhor Jesus Cristo aquilo que você tem amaldiçoado. Você não pode consagrar ao Senhor Jesus Cristo aquilo que você quer fruto de murmuração. E por que então o Senhor fala que devemos servir de boa vontade como ao Senhor? Porque para fazer a obra do Senhor também tem que ser de boa vontade, também tem que ser de forma voluntária, sem esperar ter algo em troca,
sem esperar ter agradecimentos por tais feitos, por tais coisas. Recentemente, aquela pregadora adolescente, Vitória Souza, que é uma das pregadoras coach que a gente tem no momento, ela não gostou do que um pastor de uma igreja falou com ela quando lhe chamou de mercadoria. Ela não achou legal, ela se revoltou, se rebelou, saiu sem cumprir aquilo que havia sido combinado. Aprenda uma coisa: a partir do momento que você aceita algum tipo de dinheiro, a partir do momento que você aceita algum tipo de doação ou oferta por algo que você vai fazer, quer seja dentro de uma instituição religiosa ou fora dessa instituição, você está, ainda que verbalmente, assinando o contrato. E assinando esse contrato, você tem que fazer aquilo que o seu contratante espera de você. O contratante não contratou você para ouvir as suas lamentações. O contratante te contratou para que você pudesse dar resultado. E quando um proprietário de igreja leva essas pessoas que, como a Vitória Souza, que carrega a multidão de gente atrás dela, naquilo que ela acredita, naquilo que ela prega, ele está esperando que ela traga resultado. E o resultado para ele é o quê? É uma igreja cheia de pessoas, uma igreja repleta de pessoas prontas, aptas para aceitar ser membro e assim se tornar contribuinte da sua obra. E não é a primeira vez que essa jovem se envolve nesse tipo de polêmica. Em outra oportunidade, ela também se envolveu em polêmica parecida quando ela foi convidada a apresentar-se num evento de um youtuber famoso. As pessoas te contratam não para ouvir aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas as pessoas te contratam para que você possa dar resultado. Não importa se é 3.000, se é 40, se é 100. Da mesma forma que não adianta eu dizer que é uma ajuda de custo. Por isso que a obra do Senhor é algo voluntário, é algo que a gente faz de bom agrado. Porque não procuramos obter, porque não procuramos ter sucesso naquilo, mas antes estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Estamos procurando fazer aquilo que é agrado, aquilo que é da vontade, aquilo que está conforme o próprio Senhor Jesus Cristo e não conforme o nosso querer. Por isso o Senhor nos instrui, até mesmo nessa questão profissional, de como devemos seguir, de como devemos nos comportar, que o nosso trabalho ele deve ser consagrado. A gente deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, porque não podemos esperar do homem nenhuma retribuição, porque não podemos esperar do homem nenhum tipo de retribuição, de agradecimento. Tem uma frase que diz o seguinte: o reconhecimento é a memória do coração.
E de fato, não podemos negar que às vezes é frustrante quando você trabalha numa empresa e essa empresa não reconhece o seu trabalho, essa empresa não reconhece a dedicação, o profissionalismo que você tem investido, que você tem dedicado, que você tem empregado na empresa. Porque muitas pessoas acabam saindo da empresa que trabalha após anos, porque ela não reconhece que nessa empresa, ela não enxerga nessa empresa o reconhecimento devido. Às vezes é porque surgiu uma vaga para um cargo acima do dela e ela esperava que essa oportunidade poderia ser dada a ela, até mesmo porque toda vez que a empresa precisou, ela exerceu essa função, ela exerceu esse cargo. Porém, na hora de contratar, eles foram lá fora e buscaram outro profissional. Eles deram valor ao currículo de um outro do que dar chance e dar a oportunidade a quem já estava na empresa, a quem já vestia a camisa da empresa. E o Senhor nos exalta, chama-nos a atenção, porque a obra dele é de igual forma. Todos os dias iremos pregar a palavra, todos os dias iremos tirar o tempo para falar do amor do Senhor Jesus Cristo, seja com um familiar, seja com amigo, seja com vizinho, com colega de trabalho, seja através das mídias sociais. A gente sempre deve pregar a palavra, a gente sempre deve buscar falar do amor de Cristo Jesus. Porém, não podemos esperar que as pessoas, principalmente nas mídias sociais, vão reconhecer através de visualizações, através de like, seguindo o canal, aquilo que esperamos. Muitas das vezes seremos como águia a voar sozinho na imensidão azul do infinito, falando do amor de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus. Não isso que a Vitória Souza, outras pessoas como o Pablo Marçal, Thiago Brunet, David, Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e tantos outros têm ensinado. Porque isso não é o Evangelho, isso não é a palavra, isso não é pregar o desejo, o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Isto é falar o que as pessoas querem ouvir. Isto é tocar naquilo que as pessoas mais desejam, mais precisam. Pergunta aí, não vou falar nem no meio secular não, mas pergunta no meio dos cristãos, quantas pessoas não gostariam de ser prósperas? Porque as pessoas acreditam que a prosperidade é você ter tudo ao seu dispor, à sua vontade. Não, isso é riqueza. Prosperidade é você ter o que você precisa, quando você precisa, na hora que você precisa, sem que haja da sua parte aquele desespero. Abraão, ele foi um homem rico, mas antes de ser rico, Abraão foi uma pessoa próspera. Jacó, de igual forma,
antes de ser rico, foi uma pessoa próspera. José, Davi. Mas você já parou para pensar, você já leu no Novo Testamento que boa parte dos discípulos do Senhor Jesus Cristo eram pessoas que tinham uma condição financeira estável, mas que largaram tudo por causa do Evangelho? Paulo, Lucas, Pedro, Tiago, João, Mateus, Felipe, Tomé, até mesmo Judas, que era um excelente contador, largou a profissão que tinha para seguir o Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas que são tratadas, que são relatadas na Bíblia, no testamento do Senhor Jesus Cristo, largaram tudo para seguir após o Senhor Jesus Cristo, por que eu, sendo cristão, tenho que fazer ao contrário? Tenho que ficar buscando as coisas materiais, tenho que ficar buscando satisfazer o meu eu, o meu ego, o desejo do meu coração. Quando na verdade eu deveria estar de joelhos prostrado, louvando, agradecendo ao Senhor, clamando ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, a fim de que eu possa não viver conforme o meu querer, não viver conforme a minha vontade, não viver conforme os meus próprios interesses, mas conforme o querer, a vontade, o desejo de Cristo Jesus na minha vida. O Senhor nos instrui como devemos nos comportar na empresa na qual trabalhamos, porque Ele sabe que para fazer a sua obra, para pregar o seu evangelho, é preciso que abrimos mão daquilo que pensamos, daquilo que achamos, do nosso orgulho, da nossa sabedoria, para viver tão somente na dependência dEle. E é por isso que o Senhor nos instrui que profissionalmente não devemos esperar que o nosso gestor, que o nosso coordenador, que o nosso gerente, ele venha nos reconhecer. Mas antes que possamos procurar fazer, procurar agir, procurar andar, procurar agradar não a Ele, não ao homem, mas somente o Senhor Jesus Cristo, para que assim não possamos ser frustrados, para que assim não venhamos ser decepcionados, mas antes venhamos ser conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus. Porque o Senhor não quer que largamos o nosso trabalho, largamos a nossa profissão, o nosso emprego, mas Ele quer que naquele local a gente possa pregar a sua palavra, a gente possa anunciar o seu evangelho, a gente possa ser testemunha do próprio Senhor Jesus Cristo, a gente possa ser bons exemplos daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, de maneira que a cada dia a gente possa ser o exemplo a ser seguido no local em qual trabalhamos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, está escrito: E tudo quanto fizerdes,
fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Não devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo esperando o aplauso do homem. Não devemos postar vídeos nas nossas redes sociais. Não devemos fazer podcast no Spotify esperando obter seguidores, visualizações ou like. Mas devemos fazer isto porque é o nosso dever, é a nossa obrigação, é o nosso cumprimento, é um manifesto do Senhor nas nossas vidas, a fim de que assim possamos pregar, a fim de que assim possamos anunciar, a fim de que assim possamos dizer o amor do Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que forem chamadas, que forem despertadas pelo Senhor Jesus Cristo, essas pessoas ouvirão a mensagem que postamos nas nossas redes sociais. Essas pessoas seguirão o Evangelho de Cristo Jesus. Essas pessoas terão interesse em aprender mais sobre a palavra, mais sobre a Escritura Sagrada, com a intenção de abandonar a vida religiosa na qual ela tem vivido. Guarda isso no seu coração. A obra do Senhor, ela é voluntária. Aquele que cobra cachê, custeio, dízimo, oferta, alegando que precisa manter a igreja, o templo do Senhor, ou é uma pessoa que tem um certo grau de demência teológica, ou é um estelionatário da fé, porque a obra do Senhor, ela é individual, está na responsabilidade de cada um daqueles que segue, de cada um daqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e que decidiram seguir ao Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, ela tem a obrigação, ela tem o dever a ser cumprido, ela tem o compromisso firmado com o Senhor de pregar, de anunciar, de bendizer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor lhe tem instruído, de maneira que ela possa fazer a obra do Senhor, seja no seu local de trabalho, seja no seu ambiente familiar, seja na roda de amigos, seja no meio dos seus vizinhos. Então, não somente no seu trabalho, mas onde quer que você for, qualquer ajuda que você for fazer para alguém, não faça esperando que essa pessoa possa reconhecer o que você está fazendo, mas faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Faça para agradar ao Senhor Jesus Cristo e não aos homens. Faça com a intenção de se aproximar do Senhor através daquele trabalho e não para alcançar o reconhecimento daquelas pessoas que deveriam reconhecer o seu profissionalismo, a sua dedicação para com a empresa. Consagra hoje mesmo, neste momento, esse seu dia de trabalho.
como uma oferta voluntária, como uma oferta agradável ao Senhor, de maneira que você possa viver, de maneira que você possa sentir-se bem, porque a dedicação na qual você tem tido ao fazer a obra do Senhor, ela não tem preço, ela não tem valor, porque você não faz para o homem, você faz para o Senhor. E assim também é a obra, que possamos fazer para agradar ao Senhor e não para agradar ao homem, que possamos fazer para agradar a Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.